Olá, vamos para o dia 6 do nosso devocional Plenitude. Já quero começar aqui com o tema, que é Onde foi que eu me perdi? A palavra que a gente vai usar como base hoje está em Jeremias 29:11. Vou ler para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora eu vou entrar na reflexão. Se nossa vida é projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial e admirável, e se existe uma missão para ser vivida por nós, para contribuir com o reino de Deus, porque alguns de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades? Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e distante dos planos de Deus para nós? A resposta está nas nossas memórias. Passamos por incontáveis experiências em nossa vida, desde o momento em que fomos gerados. Essas experiências são acontecimentos externos, mas que foram vistos, ouvidos e sentidos a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo que eu vi, ouvi e senti na minha vida, de modo repetido ou único, mas sob forte impacto emocional, produziu uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado emocional. E o conjunto desses sentimentos e significados formaram nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o valor que temos e sobre a capacidade de realizar que possuímos. Vou contar um exemplo para facilitar a compreensão. Quando eu tinha entre 5 e 6 anos, meus pais, por algum motivo, não conseguiram chegar à escola para me buscar no horário previsto. Eu vi todas as crianças irem embora, vi a noite chegar, as professoras se despedirem de mim e me deixarem como uma jovem que trabalhava como auxiliar, mas que eu nunca tinha visto na vida. Logo, fiquei como uma desconhecida, sozinha na escola. Os minutos pareciam horas e a noite nunca foi tão escura. Eu tive muito medo, me senti abandonada, esquecida e sem valor, pois só quem não tem valor é esquecido. Claro que eles chegaram para me buscar algum tempo depois do horário correto. Contudo, essa memória e todos os significados emocionais que elas produziram em mim ficaram impressos na minha mente e nas minhas emoções. A prova disso é que durante muitos anos, já na fase adulta, casada e com filhos, todos os dias, ao entardecer, eu sentia uma angústia no peito e minhas mãos transpiravam, uma sensação forte de ansiedade, como se estivesse à espera de algo ruim acontecer. Assim como esse exemplo, se eu e você olharmos nossas histórias de vida, veremos que temos incontáveis experiências empilhadas que de alguma maneira nos fizeram sentir sem importância, abandonados, traídos, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçados, humilhados, comparados e rejeitados. Quanto maior o número de vezes e a intensidade que essas experiências acontecem na nossa vida, maior o reforço para a nossa alma, que é formada por razão e emoção, de que somos culpados, incapazes, indignos, sem valor e não merecedores. Eu gosto de comparar essas experiências, seus significados e sentimentos, a uma coleção de post-its que vamos aceitando
que as pessoas colhem sobre nós, manchando a nossa identidade dada pelo nosso Criador. São tantas palavras de invalidação e tantas acusações gerando culpa que em pouco tempo não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Não reconhecemos mais nossos dons e nosso valor e seguimos a vida desconectados do nosso propósito e dos planos de Deus para a nossa vida. Mas qual é a solução então? Só conheço uma: fazer o caminho de volta por meio do perdão do que causou danos ao entendimento do nosso valor e a criação de um relacionamento forte com o Pai. Precisamos arrancar os post-its, precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós, para colocar no lugar delas as verdades declaradas pelo nosso Pai, sobre quem nós somos para Ele, sobre o quanto somos únicos, amados, guardados, mimados pela Sua misericórdia e graça, e o quanto fazemos parte do projeto de Deus para essa terra. E só conseguimos conhecer a solução buscando a verdade. Por isso, precisamos alimentar nosso espírito diariamente. Da mesma maneira que alimentamos o nosso corpo, ou seja, estabelecendo um relacionamento diário com Deus, por meio da leitura da Bíblia, por meio de um tempo de oração e adoração com louvores que fortalecem o relacionamento com aquele que nos formou, ensinando nossa mente e nosso corpo, nosso coração, razão e emoção a ouvir tudo o que ele diz ao nosso respeito. Então, ela traz isso como reflexão, né, nesse tema. E o que acontece, né? Essas experiências que a gente vive, as experiências negativas que a gente viveu na infância, na adolescência e depois ao longo da vida também a gente foi acumulando. O que acontece? A gente nasce com características dadas por Deus para nós, que é o que a gente falou no devocional no dia anterior, né? Ontem, no caso. E aí o que acontece? Post-its são esses papeizinhos aqui, ó. O que acontece? Cada experiência onde a gente ouve, onde a gente vê, onde a gente sente algo negativo sobre nós, vai sendo colocada, vai sendo pega. É como se fosse, aqui nós estamos na nossa identidade perfeita, a gente começa a ouvir, você é burro, você não faz nada direito, a sua irmã faz tudo certo, você não faz nada. A gente vai ouvindo, recebendo por meio das experiências, vendo coisas ruins, sentindo às vezes coisas ruins, e isso vai encobrindo a nossa real identidade, vai ficando por cima da nossa identidade, vai formando um filtro nos nossos olhos. Esse filtro faz a gente entender que o quê? Poxa, eu acho que eu não tenho tanto valor assim, eu acho que eu não sou capaz de fazer tanta coisa assim. Eu acho que eu não mereço algo bom, porque eu sou ruim, porque meu coração é ruim, porque eu faço mal para minha mãe, eu dou trabalho para ela, enfim. E vai criando, vai colocando nos nossos olhos um filtro. E a gente não consegue mais, chega um ponto que a gente começa a acreditar nessas mentiras e a gente não consegue mais voltar e enxergar lá a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade, a imagem e semelhança que nós somos de Deus, as características, por exemplo, que Jesus tem, porque Jesus é o Filho original. Então, a gente não consegue enxergar as nossas características parecidas com ele. Muito pelo contrário, a gente enxerga que a gente é completamente contrário a ele em algumas situações, né? Ou que a gente gostaria, por exemplo, de ser igual a ele, acha maravilhoso, acha incrível o caráter de Jesus, mas a gente olha assim e fala: meu, estou muito longe disso, meu Deus, estou muito longe dessa realidade. E na verdade, essa realidade, essa essência, ela já está dentro de nós. Jesus resgatou para a gente essa essência. Ele fez a gente se conectar de novo através do novo nascimento.
Só que aí vem uma caminhada, por quê? Porque na nossa mente a gente já acreditou diferente. Então vem uma caminhada para que a nossa mente seja renovada através da palavra de Deus, através dos exercícios emocionais, para que a gente seja fortalecido, a gente faça o caminho de volta à nossa real identidade. Para passar por esse caminho de volta, a gente vai precisar olhar, enfrentar, encarar essas situações que foram ruins para a gente. Né, encarar esses momentos de dor. Geralmente a gente quer esquecer, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não aconteceu nada, foi tudo maravilhoso, tudo perfeito na minha vida, não aconteceu nada de ruim comigo. Só que enquanto você não volta e não, o primeiro aspecto para qualquer mudança é a consciência. Enquanto você não volta, não assume o que aconteceu, poxa, aconteceu isso, eu me senti assim, 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 para que você consiga resolver através do perdão, você vai resolvendo, se desprendendo dessas coisas. Inclusive também o caminho para isso é o próprio Jesus, por quê? Porque ele nos perdoou primeiro e ele nos capacita a perdoar. A gente como ser humano, a gente não quer perdoar, né? Mas ele nos capacita nessa nova identidade de filhos a perdoar assim como ele perdoou. Ele nos fortalece a perdoar. E o perdão também é uma caminhada, tá, gente? O perdão não é assim, uma ação simplesmente, sabe? Tipo assim, perdoei. Tem coisas que, se foram muito fortes, se foram experiências muito ruins, muito negativas, se foi algo forte para você, que ficou gravado, principalmente lá na infância e na adolescência, é preciso um caminho, um processo de perdão. Mas isso aí, o perdão vai vir mais para frente. Então, agora é só para identificar, para que você entenda. Vou trazer um exemplo do filme do Rei Leão, onde fica muito claro, fica muito didático para a gente entender essa questão das memórias. O que aconteceu com o Rei Leão? Ele tem o pai lá do Simba, né? Que eu não lembro o nome agora, mas tem o pai lá do Simba, ele tem o Simba lá, enfim, Simba é o filho dele, ou seja, o herdeiro do rei. Essa é a identidade dele. E a gente vê lá no início do filme, a gente vê que ele já está ali sendo encaminhado e ele acredita naquela identidade, que ele é filho do rei, que um dia ele vai assumir isso e aquilo, e o pai orienta, o pai ensina, coisa e tal. Só que o que acontece? Ele é tentado, né, pelo tio dele ali, que a gente pode considerar, por exemplo, a gente pode interpretar como o diabo, né? Ele é tentado a viver algumas experiências, a buscar algumas experiências, a viver algumas coisas. Ele entra nessas tentações, cai nessas tentações, vive algumas experiências ruins, se mete lá numa enrascada. O pai dele fica sabendo, vai atrás para poder socorrer ele, para poder salvar ele daquela situação. E nesse momento que o pai dele vai lá salvar ele dessa situação, o pai dele acaba morrendo, né? Ele fica lá de pendurado, fica pendurado lá num abismo, né? E ele acaba morrendo. Mas por quê? Na verdade, foi o tio, né? Que meio que colocou as garras ali nas patas dele e fez com que ele desequilibrasse, ao invés dele ajudar, puxar ele para cima, ele acabou meio que jogando, né? O pai do Simba. E depois ele vai até o Simba, que é uma criança ainda, e começa a falar para ele, ó, né? Ele viveu ali toda aquela experiência terrível, ele viu o pai caindo lá, ele viu o pai morrendo. E aí o tio vai e ainda provoca mais e fala para ele, né, que colocando a culpa nele e falando para ele fugir. E aí o que acontece? Ele foge, sai totalmente, ele quer esquecer completamente tudo aquilo que aconteceu com ele. Ele foge, ele encontra lá aqueles que fazem o personagem do Timão e Pumba, encontra eles e eles não, realmente, como ele é um leão, né? Ele já ele está em fase de crescimento e tudo, ele é um leão. Se eles, o Timão e Pumba, se eles
deixassem, por exemplo, ele entender, eles perceberam que ele não estava bem, né, na mente dele, que tinha acontecido alguma experiência que tinha tirado ali meio ele do foco da identidade dele. E eles se aproveitam dessa situação. Por quê? Porque se ele entendesse quem ele era, que ele era um leão realmente, ele ia comer o Timão e Pumba, né? Só que como ele estava ali meio já abalado pela experiência que ele viveu, o que aconteceu? Eles ludibriaram ele, né? Levaram ele na conversa, falaram: não, não, esqueça de tudo que aconteceu, nada disso importa, vamos viver uma vida nova com a gente, tudo. E ele começou a viver uma vida, o Simba, sendo leão, ele começou a viver uma vida completamente diferente da real identidade dele. Ele começou a comer inseto, comer bicho, que era o que os outros animais comiam, né? E ele não atacava eles porque ele não se via como um leão. Ele começou a comer inseto. E aí, depois, a Nala, né, que depois iria se casar com ele, que era amiga dele na infância, que soube de tudo que aconteceu, que sabia da identidade dele, foi lá atrás dele chamar ele, falar: não, o seu tio, né, tá, vamos dizer assim, tá tocando terror lá, tá acabando com tudo que seu pai deixou, a gente tá vivendo em risco, e você tá aqui vivendo fora da sua identidade, você tá aqui vivendo como um outro bicho, sendo que você é herdeiro do rei. E aí ele fica ali, tem aquele confronto, porque ele se sente culpado pela morte do pai, até que ele consegue enfrentar a situação, entender, né, perdoar ali, entender, se perdoar, e ele consegue voltar e tomar o lugar dele de volta, né? Tirar o tio dele de lá e tomar o lugar dele, assumir a identidade verdadeira dele e assumir o reino também, né? Cumprir o propósito dele. Porque quando a gente está distante da nossa identidade, a gente vive de uma maneira completamente distorcida, não enxerga o nosso valor, não enxerga a nossa capacidade, não enxerga o nosso merecimento, tudo aquilo que a gente nasceu para ser, nasceu para viver, nasceu para ter. E também a gente se desconecta, se distancia do propósito de Deus. Para viver o propósito, precisa estar alinhado à identidade. Porque senão você não consegue viver o propósito. Para você viver o propósito que Deus tem, que Deus escolheu para você, determinou para você, para que você tenha a revelação desse propósito e para que você consiga cumprir ele, você precisa resgatar, voltar lá e resgatar a identidade, porque o propósito tem a ver com quem você é, em primeiro lugar. E por isso que acaba desconectando e a gente não vive o nosso propósito quando a gente não resgata essa identidade, não entende quem a gente é e não assume esse posicionamento de filha de Deus, verdadeiramente. É só a partir do momento que você começa a se posicionar e aí Deus vai revelando o propósito, e lógico, é um processo também, né? Não é que você vai ali, poxa, entendi, então a minha identidade já vai acontecer tudo de uma vez. Não. É uma construção, mas o primeiro passo é esse, né? Então, assim, a sua identidade fortalecida faz bem tanto para você, como também para todas as outras pessoas, para a sua família e para todas as pessoas que Deus deseja cuidar, impactar, alcançar através da sua vida, certo? Então, a reflexão, assim, que fica para mim hoje é essa, né? E ainda bem que existe um caminho de volta, né? A gente não pode mudar as experiências, aquilo que já aconteceu não pode ser mudado. O que a gente pode fazer é trazer como uma forma de aprendizado, né? Pensar que, poxa, foi para o meu fortalecimento, foi para que de alguma forma eu buscasse a Deus agora. Talvez se tivesse sido tudo maravilhoso, talvez eu não estaria com Deus agora, né? Então, trazer essa questão do aprendizado, dos bons olhos, que foi o que a gente também falou no devocional de ontem, né? E ainda bem que existe um caminho, né? Então, fazer esse caminho de volta e lembrando das coisas que aconteceram para que a gente possa perdoar, pedir para que Deus nos ajude a limpar isso do nosso coração, para que fique só o aprendizado, sem
o trauma, sem a mágoa, sem o peso, que a gente consiga liberar essas pessoas também, que talvez causaram isso na gente, muitas vezes até sem intenção, principalmente se for mãe e pai, né, sem a intenção de fazer, e buscar um relacionamento profundo com Deus, através da palavra, através da oração, através dos louvores, realmente de maneira intencional, de maneira intensa, né? Porque é a única maneira dele falar para a gente quem nós somos e dele ir mudando a nossa mentalidade. E conforme for mudando a mentalidade, vai mudando o sentimento, vai mudando as crenças. Então, é isso, é um processo, né? Mas ainda bem que já estamos nesse processo, já estamos caminhando. Então, é isso. E amanhã eu te encontro no nosso próximo dia do devocional, certo? Um abraço.